Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 5 do segundo trimestre do ano de 2019, que tem por título A Pia de Bronze, Lugar de Purificação. Nós vamos continuar avançando no tabernáculo. Na lição passada, nós adentramos, falamos sobre o altar do holocausto. Hoje nós vamos falar sobre a pia. O que significava a pia, para que servia? Nós vamos falar sobre o simbolismo da limpeza e da pureza que a pia apresenta. Estudaremos os dois aspectos do rito de lavagem, presentes na função dos sacerdotes, e finalmente seremos chamados à responsabilidade acerca da necessidade e urgência de vivermos uma vida santa e irrepreensível diante de Deus e também diante dos homens. Vamos ao nosso texto áureo, que está em João 15, versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A verdade prática, a pia de bronze é o símbolo do processo da santificação que Cristo realiza em nós, através de seu sangue e da palavra de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está em Êxodo, capítulo 30, versículo 18 ao 21. Capítulo 40, versículo 30 a 32. Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Efésios, capítulo 5, versículo 26 e 27, que nos diz: farás também uma pia de cobre com a sua base de cobre, para lavar. E a porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram, e isso lhes será por estatuto perpétuo, e a ele e a sua semente nas suas gerações. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e derramou água nela para lavar. E Moisés e Arão e seus filhos lavaram nela as mãos e os pés. Quando entravam na tenda da congregação e quando chegavam ao altar, lavaram-se como o Senhor ordenara a Moisés. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água e pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Trazendo para os nossos dias atuais, o sangue do Senhor Jesus, os sacerdotes, antes de apresentar o sacrifício no lugar santo, eles precisavam antes se lavar. Isso
nos mostra a necessidade de vivermos uma vida de pureza. A santidade é uma urgência espiritual na vida de quem é chamado discípulo de Jesus. Nós, como discípulos de Jesus, devemos ter uma vida de pureza, nos purificar a cada dia. Sujeiras espirituais no nosso dia a dia vão chegando, nós vamos nos deparando com sujeira. Mas o sangue do Senhor Jesus, que nos purifica de todos os pecados, nos dá graça de sempre estarmos lutando para termos uma vida de pureza, uma vida de santidade. O Senhor agrada. Para termos vitória, termos comunhão com o Senhor, precisamos ter uma vida de pureza, nos santificar a cada dia. Continuando a avançar no tabernáculo, na aula passada estudamos sobre o altar do holocausto. Hoje nós chegamos à pia, que simboliza limpeza e pureza. A importância da santidade. O objetivo era que antes de entrar ou sair do tabernáculo, Arão e seus filhos lavassem as mãos e os pés. O ofício de apresentar holocausto ao Senhor era santo. Não é possível apresentar-se diante de Deus de maneira a não reconhecer a sua santidade e a sua justiça. Oferecer um sacrifício a Deus é prestar-lhe um culto santo e reverente. Não podemos perder o senso de piedade e reverência diante de Deus. Por isso, nossos cultos, bem como nossas vidas, devem refletir a santidade de Deus. Devemos ter uma vida santa diante do Senhor, nos santificar a cada dia, para estarmos mais perto do Senhor. Fosse para ministrar, fosse para acender a oferta no altar, os sacerdotes deveriam se lavar na pia de bronze. Não nos esqueçamos, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Somos santos porque fomos chamados para ser um modelo de santidade. Devemos ter comunhão com todos, despir-nos de tudo que não agrada a Deus, que nos distancia de Deus, que é o ódio, rancor, mágoa, tudo que nos distancia, tudo que não agrada, tudo que não agrada a Deus, devemos ser lavados e purificados para sermos santos, para oferecermos o nosso culto ao Senhor. Antes de oferecermos o nosso culto, que seja cultuar a Deus através de louvores, através de oração, através de ofertas, de louvores, estudo da palavra, devemos antes nos lavar de toda imundícia
de toda sujeira que nos distanciam de Deus. A santidade para a vida. Viver a vida de maneira santa, separada, única e exclusivamente para Deus, é a vocação de todo obreiro chamado para a sua obra. Santidade ao Senhor gera espiritualidade profunda. Santidade ao Senhor gera uma vida de compromisso com Deus. Santidade gera uma vida no altar de Deus. Quanto mais nós santificarmos a nossa vida, mais chegaremos mais perto do Senhor, mais teremos uma vida santa, uma vida de espiritualidade profunda. Devemos nos purificar a cada dia. Problemas, o dia a dia aqui na Terra pode, às vezes, nos sujar. É uma ira, é um ódio, é uma palavra mal falada. Mas o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado. Vamos nos lavar, estarmos sempre limpos para ofertarmos a Deus. Vamos nos santificar cada dia para termos uma vida feliz e próspera diante de nosso Deus. A pia era uma bacia redonda. A pia de bronze era uma bacia redonda. O sacerdote, após ministrarem no altar dos holocaustos, eles passavam pela pia, se lavavam numa água puríssima, água limpinha, limpinha. Só depois que fossem lavados, purificados, é que eles poderiam entrar no santuário do tabernáculo. Isto nos leva a acreditar, a crer que antes de oferecermos louvores ao Senhor, antes temos que nos purificar para depois oferecer os nossos louvores. Que cânticos, que ofertas, oração para se chegar diante do Senhor. Temos que antes nos purificar, despir-nos de todos os sentimentos maus, de todas as imundícias. O nosso pecado foi expiado por Cristo no Calvário, o que significa que toda a sujeira foi limpa para a glória de Deus. Fomos lavados pelo sangue de Jesus. Porém, no nosso dia a dia, encontramos-nos tão vulneráveis às imundícies da obra da carne. Mas temos o recurso divino que nos purifica e santifica, prefigurado pela palavra de Deus. Nós devemos sempre estar nos purificando, purificando-nos de todos os sentimentos ruins, de todos os pensamentos maus, de todos os atos maus, para que o Senhor receba o nosso sacrifício, para que nós chegamos a Deus para oferecer um culto ao Senhor, temos que primeiro nos santificar, limparmos
de toda a imundície da carne. A lavagem na bacia de bronze. A pia, ela era fabricada de bronze polido com espelhos das mulheres. E nela era colocada uma água limpíssima, que quando pusesse no sol, que ela era exposta ao sol, não havia impureza escondida. Toda a impureza era revelada no interior daquela bacia. A semelhança dessa figura, a obra regeneradora do Espírito Santo nos torna completamente limpos das sujeiras do pecado. Nossas vidas não tem como sujeira ficar escondida na nossa vida. O Espírito Santo, ele não deixa nada escondido. Tudo é revelado. O obreiro precisa ter uma vida de santidade, uma vida transparente. Porque agrada a Deus e Deus recebe todo o sacrifício. Não há nada que possa ficar escondido na vida de um cristão. Pode demorar dias, mas um dia é revelado toda a imundícia. O cristão precisa ter uma vida limpa diante de Deus. Outro ponto que devemos destacar é a consciência da pureza que os sacerdotes deveriam ter para estar na presença de Deus. Pois quando se lavavam, as sujeiras desapareciam de seu corpo. Sabiam que de outra forma não poderiam celebrar no interior do tabernáculo. Só a palavra de Deus é eficaz para revelar o pecado do nosso coração, expô-lo e removê-lo. Quando deixamos o coração ser contaminado com o pecado, com sentimentos ruins, ao estudarmos a palavra do Senhor, ela tem poder de revelar todo o pecado que está no nosso coração. Expô-lo e também removê-lo. Essa palavra é uma palavra santa, é uma palavra poderosa, é uma palavra de Deus que tem poder de revelar todo o pecado do coração, expô-lo e removê-lo e nos tornar limpos para servir ao Deus vivo. A pia de bronze e o caráter de juízo. No altar dos holocaustos, o juízo sobre o pecador era aplicado na oferta do sacrifício, cobrindo o seu pecado. Nesse sentido, as águas da pia cumpriam uma função de limpeza dos sacerdotes, que passaram por aquele processo. De igual modo, nosso Senhor tomou sobre si o juízo que merecíamos, morrendo vicariamente por nós. Nesse aspecto, à semelhança das águas purificadoras, a palavra de Deus tem o poder de limpar e disciplinar a nossa vida. Embora nossos pecados tenham sido expiados, ainda temos de nos chegar a Deus continuamente para sermos limpos de tudo que desagradam, pensamento, palavras e obras. Infelizmente, acidentes ocorrem no nosso caminho, na nossa jornada cristã. E precisamos nos quebrantar na presença de Deus. Busquemos a santidade em Jesus Cristo. Apesar do sangue do Senhor
ter nos libertado de todo pecado, ter nos lavado, nos redimido, nessa vida nós nos deparamos com muitas imundícies. Muitos acidentes podem ocorrer no nosso caminho, na nossa jornada cristã. E precisamos estar sempre meditando na palavra, estar sempre atento para que possamos nos purificar a cada dia, sem deixar que a sujeira, a imundície vire aquela crosta na nossa vida e fica mais difícil de limpar. Fica mais difícil quando a sujeira, nós deixamos a sujeira acumular em nossas vidas. Se torna mais difícil para nos limparmos. Por isso devemos estar sempre atentos, vigilantes, dia após dia, para que qualquer sujeirinha que queira adentrar, que até adentra em nossos corações, que seja alguns sentimentos, que seja alguns atos por nós praticados que não agradam a Deus, devemos estar sempre atentos para nós irmos nos lavando, nos purificando com o sangue do Senhor. Porque se deixarmos sujeirinha entrar aqui hoje, entra amanhã, um pouquinho, no fim vai virando aquela crosta, aquela sujeira pesada, grossa, que vai dificultar mais ser retirada. E tem pessoas que nem conseguem tirar. Partem dessa vida, com o corpo todo sujo, o coração todo imundo com o pecado. Que o Senhor possa ter misericórdia da vida de nós, na vida de cada um, para que nós possamos buscar sempre a santidade em Jesus Cristo. É preciso que os obreiros do Senhor tenham experimentado uma limpeza completa da alma e da mente. É preciso nascer da palavra do Espírito Santo. É preciso sermos purificados, nascermos de novo para servir, para fazer a obra do Senhor. Todos que temos aquele dever de fazer a obra, estar sempre nos preparando para fazermos uma obra bem melhor, para fazermos uma obra perfeita para o Senhor, que o Senhor agrada. Devemos sempre estar purificados. A lavagem progressiva e constante. Aqui se destaca o ato do Espírito que opera em nós a santificação. Nesse sentido, a consagração do sacerdote dava-se nos termos do compromisso de uma vida santificada. Esse mesmo compromisso é que deve permear a vida do obreiro, que se acha vocacionado para realizar a obra de Deus. Progressiva. O obreiro, ele precisa ser lavado completamente, aquela lavagem completa do corpo, da alma, da mente. É preciso estar limpo. Hoje é inaceitável que um ministro queira servir na casa de Deus sem ter passado pela obra de regeneração. O ministro
precisa, antes de servir a casa do Senhor, ter passado por essa regeneração. Ser limpo de alma, corpo, mente, está completamente limpo para servir a casa de Deus. Esta é a lavagem completa. É preciso nascer da palavra e do Espírito. A lavagem progressiva é aquela lavagem do dia a dia, que toda vez que o obreiro vai servir na casa do Senhor, precisa passar por essa lavagem. Essa é a lavagem completa. Temos também a lavagem progressiva, que é o lavar do dia a dia. O sacerdote, ele toda vez que eles iam entrar no santuário, lavavam as mãos, lavavam os pés. Mas antes de serem separados para o sacerdote, eles já tinham se lavado de corpo, alma, mente. Já estavam completamente limpos. Quando ia oferecer um sacrifício, lavavam essa lavagem progressiva que lavava somente as mãos e os pés. No nosso dia a dia, quando nós aceitamos o Senhor, quando nos dispusemos a servir o Senhor, nós nos lavamos de corpo, passamos pelo processo de regeneração, passamos por aquele processo de limpeza, nos purificando para a obra. Mas no dia a dia, devido nós sermos vulneráveis às sujeiras da carne, devemos sempre estar nos lavando. Chegamos à nossa conclusão. Nesta lição, vimos que a limpeza espiritual é prioridade absoluta como consequência da obra expiatória de Cristo. Uma vez que Cristo nos salvou, fomos chamados para sermos santos. Atentemos para esse precioso chamado de Cristo Jesus. Vamos continuar dando valor, valorizando esse chamado de Cristo para nossas vidas. Cristo, por amor a mim, por amor a você, ele se entregou sem pecado, sem mácula, inocente, para nos resgatar do pecado. Antes éramos escravizados. Cristo nos resgatou e nos fez novas criaturas. Hoje somos chamados filhos de Deus. Que nós possamos dar valor a esse sacrifício, a esse gesto de amor que o Senhor demonstrou para nós. Que nós possamos estar cada dia nos purificando, nos lavando de toda a sujeira das nossas vidas, para que possamos chegar mais e mais perto de Deus, para que possamos ter uma vida espiritual feliz e próspera. Que isso nos dará paz, nos dará força para continuarmos essa caminhada em direção ao céu, em direção às moradas celestiais. É gratificante. Sofrer por Cristo vale a pena. Vale a pena porque nós sabemos que a recompensa virá. Jesus é fiel, Deus é fiel, Deus não dorme. Ainda que o mundo inteiro está contra você,
há um Deus lá no céu que te olhe. Ainda que todos te apunhalam, ainda que todos queiram a sua morte, o Senhor é contigo. E é Ele que te dá força. Creia nisso, levante a cabeça e siga à frente. Não deixe qualquer probleminha te derrubar. Tristeza vem, problema vai. Mas o Senhor é conosco. E grande será sua vitória. Creia nisso e que o Senhor possa te abençoar grandemente. Deus te abençoe.